5. Da materialização de processos distribuídos por meio eletrônico. Artigo 326. A materialização dos processos distribuídos eletronicamente dependerá da expressa autorização judicial, cuja execução caberá ao escrivão judicial. Artigo 327. A materialização poderá ocorrer de forma individual ou coletiva. Para sua efetivação, serão impressos todos os documentos digitais e dados agregados ao processo. Inciso 1. Capa do processo, na qual constarão a identificação do escrivão responsável pela materialização, nome, registro funcional e rúbrica, número do processo e código de barras. Inciso 2. Petição inicial. Inciso 3. Certidão indicando o número da ordem de serviço de recebimento das iniciais. Inciso 4. Identificação do procurador da Fazenda Pública, nome, número, descrição na OB e rúbrica eletrônica. Inciso 5. Numeração da folha, dentro do processo, no canto superior direito, com a rúbrica do funcionário responsável pela conferência da materialização. Inciso 6. Certidão da dívida ativa, com a numeração no canto superior direito da folha no processo, com a rúbrica do funcionário responsável pela conferência da materialização. Inciso 7. Cópia da petição inicial com folha rubricada eletronicamente e numerada. Inciso 8. Cópia da certidão da dívida ativa, com folha rubricada eletronicamente e numerada. Inciso 9. Certidão de conferência da materialização em folha própria, com numeração da folha no processo no canto superior direito e rúbrica do funcionário responsável. Inciso 10. Demais documentos eletrônicos anexados ao processo. Artigo 328. Efetivada a materialização, proceder-se-á à conferência dos processos que tenham sido efetivamente impressos, certificando-se nos autos. Artigo 329. Uma segunda materialização somente será admitida mediante senha do juiz corregedor permanente nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Erro na primeira materialização, caso em que as respectivas peças serão inutilizadas, certificando-se a ocorrência na nova materialização. Inciso 2. Restauração de autos na forma dos artigos 712 e seguintes do Código de Processo Civil. Artigo 330. A materialização não será efetivada caso o processo tenha sido extinto ou cancelada sua distribuição, salvo motivada decisão judicial em sentido contrário. Subseção 6. Da consulta ao processo distribuído por meio eletrônico. Artigo 331. Assegura-se a qualquer interessado a consulta visual dos processos distribuídos por meio eletrônico em terminais específicos, com possibilidade de verificação das folhas dos autos, como se estivessem materializados. Artigo 332. A consulta compreenderá informação dos últimos andamentos lançados em relação ao processo e respectivas datas, acrescida da menção na tela de que se trata de processo eletrônico. Artigo 333. Poderá a parte ou o advogado obter cópia, não controlada, do processo eletrônico, mediante pagamento da taxa respectiva, cópia esta que será impressa com a indicação da palavra cópia em todas as folhas cuja impressão for solicitada. Subseção 7. Do processamento das execuções fiscais. Artigo 335. Recebida a distribuição por meio eletrônico ou material, expedir-se-ão as cartas de citação. Parágrafo 1º. O aviso de recebimento, positivo ou negativo, será guardado em classificador próprio ou outra forma adequada de acondicionamento, sem necessidade de imediata materialização dos processos distribuídos por meio eletrônico. Parágrafo 2º. Realizado o cadastramento no sistema informatizado do resultado da citação postal
emitir-se-ão os mandados de penhora em relação aos executivos fiscais em que a citação for carta resultou positiva e de citação em penhora nas hipóteses em que houve recusa no recebimento da carta ou devolução da correspondência por não atendimento. Parágrafo 3º. Os mandados de penhora e arresto e seus aditamentos, após a verificação da regularidade de sua expedição, poderão ter seu cumprimento determinado por ordem de serviço, contendo a relação dos mandados, devendo ser certificado em cada mandado que seu cumprimento se dá por ordem de serviço expedida pelo juiz corregedor permanente do setor, dispensada a assinatura do mandado pelo juiz que determinou a prática do ato. Artigo 336. Os resultados negativos das diligências de citação que não estejam abrangidos nas hipóteses do artigo precedente serão cadastrados no sistema informatizado, intimando-se a Fazenda por mandado. Artigo 337. Nas hipóteses de constrição judicial, de oposição de embargos, interposição de recurso, pedido do executado ou da exequente, o processo distribuído por meio eletrônico será, após determinação judicial, imediatamente materializado, prosseguindo nessa forma, sem prejuízo das devidas anotações no sistema. Artigo 338. Os despachos de mero expediente, as decisões interlocutórias, as sentenças resumidas, desde que padronizadas, poderão ser proferidas em processos distribuídos por meio eletrônico, sem necessidade de materialização, procedendo-se na forma do artigo 314, manter-se-á em expediente próprio a relação dos processos que se encontrem nessa situação e a respectiva decisão judicial, cadastrando-se no sistema e arquivando-se a relação para eventual consulta. Artigo 339. O sistema informatizado manterá rigoroso controle de prazo para os processos distribuídos por meio eletrônico, cabendo ao escrivão judicial expedir relatórios dos processos sem movimentação há mais de 30 dias, encaminhando-os ao juiz. Artigo 340. Das intimações dos despachos e decisões proferidos em processos distribuídos por meio eletrônico, constará o conteúdo daqueles, a data em que foram proferidos e o nome do juiz prolator. Parágrafo 1º. Todas as intimações da exequente terão suas datas registradas no sistema. Parágrafo 2º. Certificado no sistema informatizado o decurso do prazo das intimações, submeter-se-á o processo distribuído por meio eletrônico à apreciação judicial mediante relação. Artigo 341. O processo distribuído por meio eletrônico será arquivado após decisão judicial lançada na forma do artigo 338. Parágrafo único. Servidor com senha específica de acesso lançará no sistema informatizado o comando de arquivamento. Artigo 342. A partir do arquivamento ficarão bloqueadas a consulta visual e a extração de cópias não controladas, o que somente poderá ser disponibilizado em caso de desarquivamento dos processos distribuídos por meio eletrônico, obrigatoriamente precedidos de autorização judicial específica. Artigo 343. Decorrido um ano do arquivamento dos processos distribuídos por meio eletrônico extintos, serão mantidos no sistema informatizado apenas os dados mínimos indispensáveis, a expedição de certidão de objeto e pé, homonimia e consulta de andamento. Os demais dados serão excluídos do sistema informatizado e arquivados em meio eletrônico de segurança. Parágrafo único. A exclusão de dados do sistema informatizado se sujeitará, no que for pertinente, à disciplina estabelecida para a inutilização de autos de execução fiscal.